presente trabalho consiste em uma avaliação parcial para a disciplina de Fenômenos e Processos Psicológicos do Behaviorismo, lecionada pela professora Roberta Bianca Marcelino de Almeida, no qual abordaremos sobre o comportamento verbal na análise do comportamento. Os integrantes do grupo são Fernanda Lippe de Moura, Luana Junqueira Carvalho, Maria Clara Ramos de Oliveira e Rafaela Vargas Iori Souza e Silva. Olá, boa tarde. Meu nome é Rafaela Vargas, eu sou estudante de Psicologia pela Universidade de Taubaté e atualmente estou no 4º semestre. Neste vídeo eu falarei um pouco sobre comportamento verbal. Os homens agem sobre o mundo, modificam-no e são, por sua vez, modificados pelas consequências de sua ação. Skinner, 1957-1992, página 11. A célebre frase do behaviorista radical Skinner, usada para definir comportamento operante, inicia o livro Verbal Behavior, ou Comportamento Verbal, publicado pela primeira vez no ano de 1957. A obra se mantém até os dias atuais como uma das mais importantes referências para o estudo do comportamento verbal. F. Skinner inicia o livro Verbal Behavior afirmando que o comportamento verbal é comportamento operante. O repertório verbal é um repertório comportamental e sua aquisição, manutenção e extinção seguem o mesmo princípio dos demais repertórios operantes. Em outras palavras, a análise do comportamento verbal não difere nos princípios da análise funcional feita em relação aos repertórios não verbais. O comportamento operante é, grosso modo, aquele que altera o ambiente, sofrendo também o efeito das alterações ambientais por ele promovidas. Esse efeito é basicamente a alteração na probabilidade de ocorrência futura da classe de respostas que integram o dado operante. O comportamento verbal é um tipo de comportamento operante. Ele altera o ambiente e é modificado por essas alterações. O comportamento verbal é, portanto, comportamento operante e é mantido por consequências mediadas por um ouvinte que foi especialmente treinado pela comunidade verbal para operar como tal. Exemplo de comportamento verbal. Supondo-se que a temperatura ambiente da sala de aula em que Michele se encontra esteja muito baixa, em virtude do ventilador estar ligado, nessas condições antecedentes, estimulação discriminativa, a resposta operante de desligar o ventilador seria negativamente reforçada pela remoção da estimulação aversiva provocada pela temperatura excessivamente baixa. A resposta elimina o estímulo aversivo, sendo assim uma resposta de fuga. A resposta de desligar o ventilador é operante porque altera o ambiente e é afetada, fortalecida neste caso, pelas alterações por ela promovidas. Michele, no entanto, poderia ter dito: professor, por favor, desligue o ventilador. Essa resposta resultaria nas mesmas alterações no ambiente, remoção do estímulo aversivo, produzidas pela resposta de desligar o aparelho pressionando diretamente o botão que o desliga, se o professor e a Michele partilham do mesmo idioma e fizerem parte da mesma comunidade verbal. Olá pessoal, meu nome é Fernanda e eu vou falar um pouquinho sobre o comportamento verbal e não verbal na análise do comportamento. Segundo Skinner, o comportamento verbal é um comportamento operante que ocorre quando o indivíduo se comporta e existe a mediação do outro. Isso pode ser exemplificado por uma pessoa que está com sede. Ela pede um copo d'água para uma outra pessoa e a pessoa busca o copo d'água para ela. Isso é reforçado pela mediação de outra pessoa através do comportamento verbal. Quando o comportamento verbal é definido como comportamento operante, é possível afirmar que é conceituado o conceito de tríplice contingência, ou seja, ele possui influência de estímulos antecedentes e subsequentes para a ocorrência, seguindo o modelo de seleção pelas consequências que se refere aos 3 níveis de seleção, sendo eles filogenético, ontogenético e, por fim, cultural. O comportamento verbal possui 4 características que o definem, sendo elas: 1. Algo exclusivo do homem e necessariamente cultural, precisando de uma prática da comunidade.
2. É estabelecido e mantido por reforçamento, que é mediado por outra pessoa, ou seja, o reforçamento mediado requer que a pessoa tenha sido treinada para reforçar o falante. 3. Requer um falante e um ouvinte, o que caracteriza um episódio verbal. 4. A mediação sugere que o falante e o ouvinte participem de uma mesma comunidade verbal. Agora, irei explicar um pouquinho sobre as diferenças do comportamento verbal e o não verbal. O verbal se caracteriza por não ser mediado por outra pessoa e por ter efeito direto e mecânico sobre o ambiente. Já o comportamento verbal é mediado pelo outro e tem efeito sobre a comunidade verbal. Skinner propõe uma classificação para o comportamento verbal, predispondo a análise desse fenômeno segundo a sua função através dos operantes verbais. Olá, o meu nome é Maria Clara Ramos, eu sou aluna de Psicologia do 4º semestre da Universidade de Taubaté. O presente trabalho é referente à disciplina de Fenômenos e Processos Psicológicos do Behaviorismo e irei explicar sobre os operantes verbais mando e tato. No modelo funcional do comportamento verbal apresentado por Skinner, são descritos 7 principais operantes verbais. Tais operantes verbais são considerados a base para a linguagem mais avançada e observa-se a presença do mando e do tato na aprendizagem das primeiras palavras das crianças, e além disso são pré-requisitos no ensino dos demais operantes verbais. O termo mando deriva-se de comando e desmando. De acordo com Borges, mando equivale a um operante verbal que a resposta é expressa sobre o controle de condicionantes motivacionais específicos. Isto é, um mando é emitido para atender demandas, necessidades, desejos, emoções e privações do falante. O repertório de mandos é constituído perante ao controle funcional de situações de privações ou estímulos aversivos, ou seja, para atender pedidos, ordens, questionamentos, aconselhamentos e avisos. Os mandos são seguidos por uma consequência reforçadora. Desta forma, agem em benefício do falante. Imagine um indivíduo que se encontra com sede, isto é, privado de água, e solicita um copo de água à sua colega. Com isso, a emissão do mando pelo falante é reforçada pelo ouvinte ao ofertar a água. Segundo Medeiros, existem 2 tipos de mando, os mandos disfarçados e os mandos distorcidos. Os mandos disfarçados são respostas verbais que apresentam topografia comuns de tato, no qual é controlada por um reforçador específico. Os mandos distorcidos equivalem a uma emissão de uma resposta verbal em formato de mando, entretanto, está perante ao controle de outra operação estabelecedora, no qual é determinada pela topografia da resposta verbal. Um exemplo de situação que apresenta o mando disfarçado é quando uma jovem não encontra a roupa que deseja para ir a uma festa. Logo, diz a sua irmã: "Eu tenho uma festa hoje à noite, entretanto, nenhuma saia que combine com esta blusa." Com isso, nota-se que a resposta que está em formato de tato, dado que está sob controle de um reforçador específico a ser oferecido ao ouvinte, que seria a irmã emprestar uma saia. Um exemplo de mando distorcido seria um rapaz que pede ajuda para uma colega de turma para estudar química. A jovem concorda prontamente, mas nota que o garoto nunca teve problemas com provas de química. Desta forma, o rapaz não foi controlado por um estímulo aversivo de tirar nota baixa na prova, e sim um reforço positivo de estar na presença da sua colega. Nessa circunstância, a jovem percebeu a manipulação do comportamento verbal do rapaz e reforçou o mando distorcido do mesmo. Já o operante verbal tato se caracteriza pela resposta verbal que é emitida mediante um estímulo discriminativo, antecedente, específico e não verbal. Desta forma, se equipara ao comportamento não verbal de tatear e apresenta como consequência a um reforço condicionado, generalizado ou
de um conjunto de estímulos reforçadores distintos. Ademais, segundo Passos, é por meio do tato que possibilita que o indivíduo entre em contato com diversos aspectos do ambiente físico, cultural, geográfico e histórico, e o tato permite que ocorra a nomeação dos estímulos, descrevendo vários aspectos dos ambientes externos e internos à nossa pele. Um exemplo de tato é na presença de um cachorro, o falante pode emitir a resposta verbal de "isto é um cachorro" e receber reforçadores generalizados como atenção ou reforçadores verbais como "isto mesmo, você está certo". Os tatos distorcidos são uma forma de contracontrole verbal ao controle aversivo e ao uso de reforçadores arbitrários. Bom dia, meu nome é Luana Junqueira Carvalho e eu vou falar sobre os operantes verbais de primeira e de segunda ordem. Os operantes verbais de primeira ordem, classificados como controle formal, são divididos entre ecoico, textual e transcrição. O comportamento verbal ecoico possui estímulos e respostas vocais, ou seja, ele é estabelecido por um estímulo sonoro antecedente e, analogamente, dispõe de uma resposta também sonora. Dessa forma, pode-se demonstrar este operante quando uma pessoa escuta um determinado som ou palavra, como a palavra cachorro, e como resposta repete cachorro. O operante textual, ele tem um estímulo antecedente verbal, escrito ou impresso, mas a sua resposta é sempre vocalizada. Por exemplo, o leitor, que também será o falante, ao ler um livro sonoramente, tem como antecedente um estímulo escrito, que é o livro, e a resposta vocalizada. Já na transcrição, o antecedente pode ser verbalizado ou escrito, contudo, a resposta sempre será escrita. Além disso, o operante verbal de transcrição é subdividido em dois, cópia e ditado. O comportamento de copiar tem como antecedente um texto escrito ou impresso e a sua resposta também será escrita. Por exemplo, quando a professora escreve uma palavra na lousa e pede para os alunos copiarem. Já no ditado, o estímulo antecedente ele é sonoro, embora a sua resposta também seja escrita. São os casos de ouvir uma palavra, o estímulo verbal sonoro, e como resposta, escrever essa palavra. O Skinner denomina o repertório ecoico, textual e o de transcrição como educacional, uma vez que possuem como consequência um reforço generalizado, utilizado principalmente em processos educacionais. O operante verbal de segunda ordem é constituído pelo autocrítico. No autocrítico, o falante organiza o seu próprio discurso a partir da avaliação das possíveis consequências. Então, o falante ele edita a sua fala a fim de transmitir maior precisão do que está sendo dito e, consequentemente, produzir consequências reforçadoras para si mesmo. O autocrítico ele se subdivide em 4, sendo eles autocríticos descritivos, autocríticos qualificadores, autocríticos quantificadores e os autocríticos que funcionam como mandos. Os autocríticos descritivos têm o objetivo de elucidar para os ouvintes quais as condições daquele comportamento emitido. Por exemplo, ao dizer "eu escutei aquela música", a palavra escutei direciona o ouvinte a compreender o comportamento, que nesse caso é o de escutar. Os autocríticos qualificadores podem modificar o valor do comportamento do ouvinte, pois depende de como os tatos são qualificados. Um exemplo dos qualificadores é na diferença das frases "eu acho que vou" e "eu vou". Embora possam ser ditas a um mesmo ouvinte, elas possuem diferença em sua qualidade. Achar que vai é diferente de fato ir. Já os autocríticos quantificadores abarcam questões relacionadas a número, gênero, adjetivos e advérbios que indiquem quantidade. Por exemplo, dizer que todos os convidados irão à festa é diferente de dizer que só alguns convidados irão à festa. E por fim, os autocríticos que funcionam como mandos. Eles são utilizados para chamar a atenção do ouvinte para um determinado comportamento, como por exemplo, uma professora que diz
Agora eu irei passar a matéria da prova.